Olá a todos, a gente vai estar na disciplina de Grandes Culturas 2. Vamos falar sobre um pouco de fatores climáticos do café. Eu sou Alex Pascoal, Marcelo Nascimento. O que são essas condições edafloclimáticas? Quanto ao seu significado, a expressão de condições se refere às características definidas através de fatores do meio, tais como o clima, o relevo, a litologia, a temperatura, a umidade do ar, a radiação, o tipo de solo, o vento, a composição atmosférica e a precipitação pluvial. E o que a gente pode falar sobre essas culturas do café? Entretanto, que é quando o cafeicultor se torna consciente da necessidade de produzir café de qualidade e é motivado pelos melhores preços para o seu produto no mercado, ele busca a captação na área ou consultoria de um bom engenheiro agrônomo. Com isso, ele pode oferecer um produto competitivo, com a aceitação pelos consumidores, pois foi bem produzido, sejam quais forem os fatores que possam influenciar em sua qualidade. Não tem como falarmos de agricultura sem falarmos do clima, e esse é o fato e é claramente visível, pois quase tudo o que acontece no ambiente agrícola depende diretamente ou indiretamente do clima. E quais seriam as características físico-químicas do café? São as condições pelos seguintes fatores: condições climáticas e ambientais, condições do solo, genética, nutrição do cafeeiro, manejo do cafezal, o momento da colheita. Esses fatores podem ser controlados mesmo após a implantação do cafezal, salvo os fatores climáticos, ambientais e genéticos, com o objetivo de maximizar o desempenho dos cafeeiros e alcançar o alto padrão de qualidade. Olá, eu sou o Marcelo e falar aqui um pouco para vocês também, né, o que interfere na cultura do café na situação edafoclimática. Para um cultivo ideal de café, a temperatura deve estar entre 19 e 22 graus de temperatura, elevando o auxílio na formação dos botões, flores e o aumento do crescimento dos frutos. Porém, a temperatura mais alta apresenta com maior intensidade a proliferação de pragas e o aumento de infecções das plantas. Temperatura inferior a 10 graus prejudica o desenvolvimento da planta. O que a gente pode falar nisso? Não só o cafeeiro, como toda a cultivar, ela depende de um bom clima, né? Que eu posso explicar para vocês nesse slide é que a planta, no desenvolvimento dela, desde o do momento da germinação da semente até a frutificação e a colheita, ela necessita que o clima esteja adequado para cada fase. O cafeeiro reage positivamente a um período de seca, entretanto, não deve ultrapassar 3 meses. A quantidade de chuva desejada para um bom desenvolvimento é em torno de 1.500 a 1.900 milímetros de água anual, bem distribuída, né, de chuvas anuais, bem distribuída, né? A irregularidade causa floração desuniforme e aumento proporcional de frutos. O que acontece é que a partir do momento que ou chuva demais ou uma temperatura quente demais, vai haver um aborto, né? Aborto das flores, né? E até mesmo se não chegar a abortar as flores, a formação do fruto vai ser desuniforme. O cafeiro também adapta a sombra parcial para energia luminosa, fotossintética, né? Ativa apenas 1% da utilização, 1% apenas é utilizado, 1% apenas é utilizado. Quando a temperatura da superfície da planta ultrapassa 34 graus, essa temperatura faz com que a atividade fotossintética de uma planta sombreada passe a ser mais alta do que a planta exposta ao sol. O que acontece? No passado,
era feito plantio em áreas abertas. O café era considerado como monocultura, né? Era só cafezais, né? E o que aconteceu? O efeito do vento, dos ventos frios ou das temperaturas quentes influenciava muito na produtividade. Então, os pesquisadores profissionais, por o café ser uma cultura que é cotada em dólar e tem aceitação no mercado elevado, os pesquisadores começaram a trabalhar e ver qual a melhor forma de se cultivar, porque nós temos duas variedades que se cultiva, né, que é o arábico e o conilon, né? E dentro do arábico outras variedades estavam sendo desenvolvidas através da Embrapa e outros pesquisadores, e o conilon numa área mais de baixa altitude, né, onde o arábico é plantado em regiões de altitude elevada, e o conilon em altitude baixa, né? E aí foram começando a implantar o café, pesquisas do café consociado com outras culturas. Isso foi melhorando na qualidade e no padrão dos frutos, né? E até mesmo da bebida. Então, o que eu posso falar para vocês nessas considerações finais, independente de onde o café é produzido, quando na planta ele produz um bom padrão, porém fatores adversos, longos períodos de estiagem, além das operações praticadas nas colheitas, sem conhecimento técnico, resultarão em perdas na qualidade do café. O que significa isso tudo? É que o manejo correto, na hora certa, no momento certo, você vai ter um café de boa qualidade. Não só em questão de um fruto produtivo, né, de um fruto bem carregado, de um fruto sadio, mas na bebida que aquele fruto vai dar, tá? Então, a temperatura, né, o manejo, ele influencia na qualidade da bebida. Um cafeeiro bem cultivado, bem nutrido, bem conduzido, todo o padrão de temperatura dele, de adubação, porque tudo isso influencia no desenvolvimento, desde a formação da germinação da semente, do desenvolvimento da planta, do crescimento, da formação das flores, da formação dos frutos e até mesmo da secagem até a colheita, do amadurecimento até a colheita e a secagem, poder dar uma bebida de qualidade. Então, a isso sim se traz a situação edafoclimática para você poder ter um café de qualidade. E para resumir isso tudo, tudo tem que ser acompanhado por um bom profissional, onde ele vai desde lá da sementeira até a indústria, né? A secagem do fruto para chegar na indústria, né? Esse é o que a gente pode passar para vocês, né, nesse momento, sobre a cultura do café. E ao longo da matéria vamos procurar mais, e os colegas interessados em saber mais um pouco podem entrar em contato com a gente, porque é muito assunto, é muito amplo a questão edafoclimática na cultura do café, né? Porque a gente sabemos que lá para a região sul a geada decimou vários cultivos de café, né? Houve um prejuízo. Então, ao longo das pesquisas, ao longo Espírito Santo cresceu muito na produtividade, né? Hoje nós temos o Pará, Rondônia como um grande produtor, e em Roraima hoje nós temos a implantação de café também, né? Através de pesquisas com a Embrapa. Hoje temos até algumas indústrias, duas indústrias aqui dentro que já estão se preparando para o futuro. E o café é uma cultivar obrigatória no dia a dia de cada um de nós, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tamo juntos.